Começamos o programa daquele jeito. E pra quem ouve o Vamos Pro Jogo, a Web Rádio Conectados todo sábado, sabe por que eu escolhi essa música, não é mesmo, Carolina Teberga? Muito bom dia pra você, viu? Bom dia! Tem gente aí que tá feliz, veio aqui no programa, soltou a música, pediu a mudança de treinador e o que aconteceu? Aconteceu a mudança. Essa música, Careless Whisper, de George Michael, de 84, ela é muito poderosa, porque eu soltei essa música pedindo a vinda de Thiago Nunes para o Corinthians e ela aconteceu essa semana. Então eu vou até dar mais uma palhinha dela, ó. Mais uma palhinha de Careless Whisper aí, para você começar o sábado de uma forma romântica, né? Bom dia, pessoal. Meu nome é Vinícius Bacelar, esse é o Vamos Pro Jogo na Web Rádio Conectados. Agora são 10 horas 6 minutos. Estamos em retransmissão com a Web Rádio Princesa, Web Rádio Nova, Web Rádio Positiva, Transbrejinho e Mix Music de Belo Horizonte. Estamos com dois convidados pra lá de especiais aqui, Rafael Valente e Elvídio Matos, dois jornalistas que eu admiro muito, particularmente admiro muito, e eles têm muitas histórias para contar. E o Elvídio recentemente lançou um livro, né? Ele vai contar um pouco da história do livro aí, que ele ouviu moradores em situação de rua, né? E num local onde o esporte está presente ali, na Moca, ali na Baixa Moca, para quem é aqui de São Paulo sabe de qual viaduto que eu estou falando, tem até uma mini academia ali e tal. Então o vídeo vai contar um pouco mais sobre essa história, sobre como foi a ideia do livro. E agora sim, dá bom dia para os nossos convidados. Bom dia, Elvídio Matos, tudo bem com você? Bom dia Vinícius, bom dia Carol e quem está nos ouvindo e vendo também, não? Vendo também pela nossa live no Facebook, na página Vamos Pro Jogo, estamos lá ao vivo. Aliás, Carlos Silvio, que já te entrevistou aqui na Web Rádio Conectados, está online já, logo ele entra com o Paiaiá na Conectados também, ao meio-dia, então ele já tá ligado aqui na nossa live. E bom dia, Rafael Valente, tudo bem? Finalmente deu certo, hein? Finalmente deu certo, aliás, eu vou até aqui, ó. Até aplaudir, porque outro aplauso, agora um pouquinho mais baixo. Porque tava difícil trazer esse homem, viu, Vídeo? Bom dia, Rafa, tudo bem? Bom dia, Vinícius, bom dia, Carol, bom dia ao Elvídio, bom dia também a quem tá ouvindo. Pois é, né, já tava devendo com a vinda aqui depois de tantos convites, né, tava difícil acertar aí pra vir. Mas vim especialmente também muito interessado em ouvir o Elvídio falar do livro, já conversei com ele sobre o livro, gosto muito, e cada vez é mais especial ouvir ele falar sobre esses trabalhos que ele faz com tanta dedicação, assim, né? Eu diria que é o jornalismo no estado da arte, assim, quando você vê o Elvídio colocando em ação o que sabe, o que aprendeu, o que conhece e o que quer transmitir, né? Então é muito legal. Obrigado pelo convite, viu? Imagina, a gente que agradece a sua presença, e depois dessa declaração só posso colocar duas palavras. Não, Carol. Bom, começando o programa então, 10 horas 9 minutos. Elvídio, como que foi a ideia, né, de escrever esse livro? São 20 sonhos de rua e uma história de amor, é isso, né, o nome do livro? Me corrija se eu estiver errado. Não, é exatamente isso, 20 sonhos de rua e uma história de amor. Certo, como que surgiu a ideia? Bom, o meu parceiro aqui, o Paulo Escobar, ele já tem uma vivência muito grande com o povo da rua, né? Ele é chileno, ele se mudou pro Brasil, aqui para São Paulo com a família, né? Saindo do terror imposto pelo Pinochet lá no Chile e veio para cá. E ele se dedica há muito tempo a lutar pelos direitos humanos dos moradores de rua aqui da cidade de São Paulo. É um trabalho muito maravilhoso que ele faz ao lado do padre Júlio Lancelotti, que é outra personagem importante dessa história de resistência e de luta. O Paulo Escobar, um dia estava conversando, ele falou, pô, que tal escrever um livro, hein? Eu fiquei meio assim, né? E falei, pô, mas... Eu perguntei sobre moradores de rua, né? Falou assim... Aí fomos conversando e nasceu essa ideia de falar sobre os sonhos. Porque, assim, o morador de rua, ele vive mesmo... A sociedade, como a dita sociedade,
vive de costas, né? Pro morador de rua, né? Para quem está morando debaixo do viaduto, em ocupações, nas calçadas, nas praças. Então a gente firmou assim esse pacto entre nós dois, né? De que a gente poderia escrever um livro dando voz e alma a esse povo de rua. E nada melhor que a gente achou de que eles falassem dos sonhos que eles tinham quando crianças, né? Aquela história de que quando crescer eu vou querer você o quê, né? Eu quero ser isso. Então tem muito disso assim. Eles falam da infância deles, do que sonhavam em ser quando crescessem, né? E o que provocou essa ruptura, o que interrompeu esse sonho, né? E o que eles sonham hoje, né? Então é bom para que todos, assim, boa parte da gente que está do lado de cima do andar, no topo da pirâmide, no topo da pirâmide, lesse o livro para se identificar, para ler e entender que morador de rua é ser humano igual a ele, sabe? E que sonha também, continua sonhando, por mais que a vida dura que eles levam, por mais que o trauma que os obrigou a ir morar na rua, se isolar da família, e por mais que isso aconteça, eles continuam ainda com uma esperança, né? E também é uma oportunidade para conhecer a vida de um morador de rua, na rua, no prédio abandonado, debaixo de um viaduto, numa praça da cidade. Certo. Carol, queria pedir um favor pra você mostrar de novo o livro, mas agora na câmera que tá do seu lado, pro pessoal que tá acompanhando na live poder ver a capa. Aqui tem um pouquinho de delay, mas acredito que tenha ido sim. Então, pro pessoal ver bem a capa aí do livro, deu pra ver direitinho, agora apareceu sim a imagem, apareceu legal. Então, pro pessoal ver, né, não comprar o livro errado quando for pedir aí pela internet, depois o vídeo fala como que faz para as pessoas adquirirem. Só queria falar uma coisa a respeito da capa. Por favor. Essa capa, essa ilustração foi feita pelo Serginho. Deixa eu pegar o sobrenome dele aqui. O Serginho é um dos personagens do livro? Não. O Sérgio Rossi. O Sérgio Rossi, ele mora em Milão, lá na Itália, e a gente encaminhou para ele deu a ideia do conteúdo do livro. E em cima do que a gente mandou para ele fez esse desenho, que é um coração, mas a cidade de São Paulo está dentro desse coração, sabe? Que legal. Então você tem viaduto, você tem malocas, você tem chaminés, né? Fumaça de chaminé, né? Edifícios. Então São Paulo, o coração da cidade, né? Está aqui representado, né? E claro que aqui nesse coração tem uma boa parte de moradores de rua aqui dentro representados, tá? Certo. Bom, temos alguns comentários aqui no Facebook. Antes de passar para Carol com certeza deve ter muitas perguntas aí pro vídeo e pro Rafael Valente. Dando um bom dia aqui para Mari Munhoz. Bom dia, Mari. Ricardo Flight, que já esteve aqui no nosso programa no Vamos Pro Jogo, falou golaço a participação do Elvídio. O Ricardo é um amigo. Ele é um bom camarada, é um bom camarada. E ele tá meio feliz desde ontem, eu não sei porquê. É melhor a gente não falar os motivos, mas ele tá um pouco feliz ontem. Eu tô bastante feliz. Você também, né, Vini? Imaginei. Ele tá falando que sente falta das matérias do vídeo na TV. Forma, estilo e conteúdo. Coisas raras atualmente nesses tempos em que quase tudo é raso e fugaz. Olha, falou pouco, falou bonito, Ricardo, hein? Obrigado, Ricardo. E ele tá perguntando como faz pra comprar o livro. Fique ligado, Ricardo, que daqui a pouco o Elvídio fala como que faz pra adquirir um exemplar do livro. Aí, então, 20 sonhos de rua e uma história de amor. Caroline Teberga, você tem uma pergunta para os nossos convidados? Tenho várias perguntas. Então, por favor. Eu queria ainda falar um pouquinho do livro. A gente estava conversando aqui, né, antes do programa começar, e claro que eu me interessei pela história de amor, né? Então, queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você descobriu esse casal, né, em meio a tantas histórias, tantos moradores. O Adriano e a Fátima moram lá debaixo do viaduto da Alcântara Machado.
na ocupação que existe lá há muito tempo e que está resistindo. O mês passado, uma parte da ocupação sofreu um incêndio. Assim, vários barracos foram incinerados, né? As famílias que moravam nesses barracos não saíram de lá. Olha só como é para você entender o povo da rua, né? Porque lá na ocupação tem uma parte dos solteiros, né? Então os barracos são separado, então. Separado. Os barracos são destinados às famílias, casal com ou sem filhos e com cães também, né? Cachorrinho também, que é inseparável isso, né? Então tem aí nessa parte dos solteiros, que é um espaço amplo. Tem colchões, né, que eles dispõem à noite ali, dormem ali. E em frente a esse espaço dos solteiros, eles construíram mais barracos para suprir as necessidades das famílias que tiveram seus barracos incendiados, né? Então estão se acomodando ali, né? Estão reestruturando, lutando, né? E o Adriano e a Fátima tiveram que passar por isso também, né? Eles têm um filho de uns 7 anos de idade, que sonha também. Claro. Muito. E eles são de Fortaleza. A Fátima é de um bairro chamado Monte Castelo. E o Adriano é de um bairro chamado Barra do Ceará, que é um lugar assim, no final de Fortaleza, né? Aí já pega a estrada para ir lá para aquele litoral todo do Ceará, que é uma maravilha. E eles é uma história maravilhosa. Segundo o Rafael aqui, diz que dá um filme. Não, com certeza. Né? Dá um filme. E a história é o seguinte: eles se conheceram lá em Fortaleza, se apaixonaram e decidiram morar juntos. Mas antes que isso acontecesse, a Fátima já tinha saído da casa dela, e a ruptura se deu por causa de violência doméstica, que ela não aguentava mais, que o pai batendo na mãe dela, assédio. Ela foi abusada quando pequena e não aguentou e saiu. E o Adriano era para ser um surfista. Ele podia estar disputando o WQS, né? Sim. O WQS. Junto com Gabriel Medina, exato, esses caras todos, Mineirinho, tudo. E ele era assim um rapaz, claro, de baixa renda, mas que vivia na praia, jogando bola na areia, pegando onda, pescando. Então, e aí era até uma vida legal, né? Que ele conta isso no começo do depoimento dele, é esse, contando a infância dele, a pré-adolescência. Enfim, mas os dois se conheceram e foram morar na casa do pai dele. Tiveram lá uma encrenca e o pai expulsou os dois de casa e eles resolveram sair de Fortaleza. A ideia era vir para São Paulo, porque a Fátima já conhecia São Paulo, já tinha vindo de carona para São Paulo e depois voltou. E aí, como eles não tinham dinheiro nenhum, a história começa, assim, a história de amor deles começa a se fortalecer quando eles deixam Fortaleza e começam a percorrer a pé 2.000 quilômetros, atravessando 4 estados, até chegar em Brasília. E isso durou 3 meses. Jesus. E as histórias que o Adriano e a Fátima contam dessa travessia é um... Puxa, é um filme, mas é uma realidade crua, nua, e que mostra que o amor é uma coisa, um sentimento poderoso mesmo. Eu acho que e que sustenta em muitos momentos, exatamente, não é? Exatamente. Eu acho que a travessia deles foi muito... Assim, teve sucesso por causa do amor que um tinha pelo outro. E tem ainda.
Né? E é aquilo também que a gente estava conversando antes do programa começar. A gente precisa parar de não enxergar o morador de rua, né? Eles sonham como a gente, eles têm vontades como a gente. Isso. E muitas vezes a gente não olha com esse olhar. Muitas vezes parece que a gente olha com o olhar de que eles querem estar nessa situação, querem estar morando na rua, querem estar vivendo de favor, se alimentando quando alguém dá alguma coisa, não é? Tendo alguma coisa para se cobrir na época do frio porque alguém doou. E a gente se coloca numa posição de não enxergar que eles são como nós. Exatamente. Carol, assim, uma coisa mais dolorosa que eu vi, assim, foi que meses atrás, foi neste ano, não sei se foi no meio do ano, o incêndio da favela do Cimento, ali na Zona Leste também. Que foi no começo da noite, e aí pegou fogo em tudo, e as pessoas que passavam de carro ali pela Radial Leste diminuíam a marcha do carro para xingar os moradores do Cimento, de aí vagabundo, agora quero ver, vai ter que trabalhar. É um horror. Então, assim, muita coisa se faz contra esse tipo de gente que tem essa atitude, né? Que é um horror. E, infelizmente, é a maioria que eu falo do pessoal do andar de cima. A maioria pensa assim, age assim, né? E isso tem muito a ver, está muito ligado ao período que a gente está passando aqui no nosso país, né? Esse momento tão triste para o Brasil, né? Que tomara agora que dê uma melhorada. Então esse livro é legal para esses caras também, sabe? Para não olhar só o incêndio, não xingar de vagabundo, não achar que ali só mora bandido. E ninguém tá lá porque quer, né, Ovidio? Não, ninguém tá lá porque quer, exatamente. Acho que mais que abrir os olhos, abrir a mente, né? Abrir a mente, claro. O principal, exatamente. Né? É isso mesmo, né? Então, alguma coisa precisa ser feita para que não haja mais esse tipo de coisa assim, que as pessoas, como o Rafael falou, abram a mente, né? Para entender melhor o que é a vida de um morador do andar de baixo. Até eu ia... Se vocês me permitem fazer um comentário, eu já li o livro do Elvídio, um livro maravilhoso, assim. Aliás, Carlos Silva falou também que lê e recomenda, viu, Elvídio? Muito inspirador. Assim, legal. É muito inspirador. E uma coisa que me chamou muita atenção é que quase a totalidade dos entrevistados que o Elvídio e o Escobar tiveram contato são jovens, da minha idade, da idade do Vinícius, da idade da Carol, né? E, assim, são pessoas que, de maneira até, assim, a fórceps, abriram mão de uma vida, de uma trajetória e se viram jogadas na rua, né? Sem nenhuma alternativa. E muita, assim, além do sistema que impõe essas coisas, né? Assim, muita coisa, assim, o grande trauma vem de dentro de casa. Assim, eu dei o exemplo da Adriana, mas também a maioria deles, homens e mulheres, o trauma vem do pai alcoólatra, do tio abusador, da mãe, da morte da mãe. Então, assim, com isso eles são jogados, eles não têm alternativa a não ser fugir de casa. E para eles fugir de casa é cair na rua, né? Não tem, vou fugir de casa e vou morar com a minha avó não sei onde, não é? Isso é muito difícil de acontecer. O mais fácil é isso, é de cair na rua. E cair na rua, já viu, né? Não, e o que eu achei impressionante assim, é que eles relatam que cada dia é uma sobrevivência diferente, né? Um dia é preservando as poucas coisas que tem para que ninguém jogue fora, né? Eles falam, não pode deixar para trás, porque senão o caminhão da prefeitura ou as próprias pessoas que circulam na cidade pegam e jogam no lixo os pertences que temos. E o mais impressionante é que eles não deixam de sonhar, né? Eu lembro muito a história de um que quer ser chefe de cozinha, né, Elvídio? E ele tem ainda essa meta de ser o chefe de cozinha ainda. Eu achei isso muito, assim, estimulante, sabe? Agora é o seguinte, sabe por que o baixinho não arruma emprego? Num restaurante, num bar e tal?
Porque chega lá pro patrão do dono do restaurante, dono do bar, da lanchonete e tal. Onde é que você mora? Não tenho Ele endereço. precisa de um endereço fixo. E aí já era. Aí já era. Agora, Vinícius e Carol, Rafa, contar uma pequena história do Por favor, Ovidio. Escobar. O Escobar também já morou na rua, né? Ele fez praticamente um voto de pobreza para estar junto dos caras, sabe? Pra lutar contra a ditadura do Pinochet lá no Chile. Certo. E aqui também. Certo. E aí, uma vez, e ele às vezes abriga na casa dele, assim, moradores de rua que estão numa situação muito, muito delicada mesmo, né, até para a pessoa se recuperar. E num desses, ele levou um cara lá para morar lá na casa dele, e ele começou a perceber que o cara não dormia na cama, dormia no chão, do lado da cama. Que o cara se sentia meio sufocado, assim, com parede, teto, não conseguia. Que ele guardava comida na mochila dele. Daí ele pergunta, poxa, o que está acontecendo, né? Porque o cara falou, não, Escobar, eu não aguento. Eu morei tanto tempo na rua que um teto pra mim, parede, me sufoca. Parece que tá preso, né? E aí falou, por que você guarda comida aí na sua mochila? Que eu não sei como é que vai ser amanhã. Então eu tenho que me proteger guardando comida e tal, pra me alimentar amanhã, né? Então isso fica mesmo, né? Sim. Não é que fica na cabeça, fica na alma, dentro, né? Na alma mesmo. Sim. Não é? É bem complicado então mesmo. É bom a gente, assim, eu tenho ido muito lá na ocupação na Alcântara Machado e sem entender a vida dessas pessoas, né? Certo. E aí, aproveitando o gancho, né, o vídeo que até a gente costuma falar todo sábado aqui que vamos pro jogo, é um programa que fala sobre esportes, mas sobretudo fala de histórias, né? E as histórias que você já contou aí em meia hora de programa, lembrando que agora são 10 horas e 27 minutos, são histórias fantásticas, né? O tempo passou voando. Quando o programa é bom, quando a história é boa, o tempo começar a falar menos. Não, imagina, vídeo, pelo amor de Deus, você tem que falar mais. A gente vai até fazer um acordo, ver se o programa das 11 não entra pra gente continuar, aqui. Até chegar o pai Ayá. Brincadeira, viu, Larissa? Se você estiver escutando a gente aí na hora, a gente vai deixar você apresentar seu programa normalmente. Mas assim, você e o Rafa trabalharam um tempo na ESPN contando histórias relacionadas a esporte também e a esses dramas pessoais. Vocês lembram, eu pergunto pros dois, né? Vocês lembram qual foi a história que mais tocou vocês nesse trabalho, nesse tempo de trabalho que vocês fizeram na ESPN? E aí também já emendando outra pergunta. O esporte ali na ocupação Alcântara Machado também é uma forma dos moradores ali em situação de rua também escapar um pouco dessa realidade tão crua, né? Que é morar debaixo de um viaduto? Posso responder essa última aí? Por favor. Então, lá na ocupação da Alcântara Machado, eles têm um time de futebol chamado Corote. Corote é a bebida... Sim. Aqui, querosene. Né? É Corote e Molotov. Corote porque eles precisam da bebida para se aquecer no inverno, né? E Molotov é aquele coquetel Molotov que simboliza a resistência deles, né? E eles têm um time de futebol de várzea, inteiramente formado por moradores de rua. E tem, assim, rivalidades maravilhosas, assim. O embate contra, assim, rivalidade boa, né, de futebol, contra os Guarani, né, que vivem em São Paulo, lá no Jaraguá. A rivalidade contra o Velho Prestes, que é um time formado na ocupação Prestes Maia, no centro da cidade. E por aí vai, então assim, e tem os uniforme bonito, a beça, vermelho e preto, sabe? E jogam bem os caras, jogam bem. É mesmo? Já fui lá fazer matéria com eles, já fui assistir jogos dele. E é legal de ver. Ah, bacana. Então, Rafa, respondendo a pergunta. Não, só assim, pra explicar até, né, pô, o vídeo teve uma trajetória, assim, que acho que praticamente se identifica com
com o que foi a formação dos canais ESPN aqui no Brasil, né? Praticamente assim, eles não faziam programas de esporte, eles faziam programas de cultura do esporte, né? De memória, tudo. Isso acho que pra muita gente, não só pra mim, sempre foi uma coisa muito inspiradora, assim, sempre foi uma coisa muito bonita e bacana de ver. Com certeza. E eu entrei na ESPN no final de 2015 e eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o Elvídio foi no início de 2016, não sei se ele vai recordar, eu obviamente recordo com muito carinho. Eu tinha feito uma matéria na época pro website da ESPN sobre um time do Haiti, o Pérolas Negras, que ia disputar a Copa São Paulo de futebol. Jogou na Javari aqui na Moca. Foi no ano que jogaram na Javari, exatamente. E assim, no momento em que, acho que era um dia antes ou 2 dias antes do sorteio da Copa São Paulo, então ninguém estava muito sabendo que esse time ia disputar. Eu fiz uma matéria contando como que era, quem eram os jogadores, onde que eles viviam aqui no Brasil, porque na verdade o time é do Rio, né? Não é de São Paulo, é um time do Rio. Qual que era o propósito, quem é que estava por trás, o que eles proporcionavam para essas pessoas que vinham assim, em situação muito difícil, para que não virassem, inclusive, moradores em situação de rua, né, mas que tivessem uma oportunidade. E aí eu lembro que na virada de 2015 para 2016 surgiu a possibilidade de eu ir pelos canais mesmo, fazer uma reportagem para a TV, com os jogadores do time treinando ali perto do bairro do Jaraguá, na zona norte de São Paulo, um bairro vizinho ao meu. E aí o vídeo, eu não lembro se o vídeo viu a matéria do site ou a da TV, eu creio que foi a do site, veio conversar comigo, falou, a gente pode começar a pensar em fazer, não sei se você está pensando em acompanhar esse time na Copa São Paulo e tal. E daquela conversa surgiu inúmeras pautas que aí a gente viu que, assim, eram assuntos que o vídeo gostava muito e que eu também gostava muito e que os dois estavam afins de fazer. Vou citar 2 casos. 2016 iam se completar 50 anos que tinham jogado pela última vez juntos o quinteto de ataque Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Que, assim, obviamente que eu não era nascido, mas qualquer um que goste de cultura, do futebol, de história, sabe que foi o quinteto mais forte de um ataque de futebol. E aí a gente fez essa matéria em conjunto. Depois fizemos a matéria de, acho que 25 anos dos Losangos Flutuantes. Da portuguesa. Da portuguesa, campeã da Copinha de 1991, é isso? Ou foi 90 ou foi 91. Que é o time 91. Do Denner, do Simval. Simval, exatamente, Simval de Andradina, cidade da minha mãe. Acho que foi 91. Foi 91. E assim, foi muito bacana, porque foi um jeito também de falar do Denner, de ouvir histórias muito interessantes do Denner, né? Contadas pelo Simval, pelo Tico, né? O Tico tava naquele time também. E o técnico? O Elcio Pasca, que inclusive gosta muito do Elvídio. Quando ele reviu o Elvídio, eu lembro que ele abriu um sorriso assim de orelha a orelha. Uma pessoa extraordinária, já tive a oportunidade de trabalhar com ele, é um querido. Então ele é o criador dos Losangos Flutuantes. Exatamente. Inclusive as revelou muita gente, né? Muita gente boa no futebol. E aí eu acho que assim, tiveram algumas matérias que a gente foi fazendo em conjunto. O Elvídio fazia pra TV, eu fazia a versão escrita pro site, a gente combinava os entrevistados, como é que ia ser. Até que acho que chegou ainda naquele início de parceria, o grande trabalho, assim, da minha vida, pelo menos, e que pra mim foi uma realização fazer do lado do Elvídio, que foi recontar a história da passagem do Garrincha pelo Corinthians. Contrariando a versão que foi contada durante 50 anos, que foi um grande fracasso. A gente mergulhou, né, o vídeo na história, fomos pesquisar assim a fundo nos jornais, como os jornais retrataram na época, entrevistamos as pessoas que fizeram parte daquela história para tentar entender, será que foi um fracasso José Teixeira. Mesmo? Exatamente. E aí, Vinícius, acho que esse foi o grande trabalho assim, do futebol, que reúne um pouco de tudo, assim, ele reúne o folclore do futebol, ele reúne a época gloriosa do futebol, ele reúne o humor do futebol, né, que ele tinha a coisa mais lúdica, acho que talvez deve ter sido o jogador mais lúdico de todos, né, o Vitor? E ao mesmo tempo é um drama, né, a história da vida dele é um drama também, né, é muito triste o final de vida dele, e acho que na fase de Corinthians já tava meio que o corte de mudança da vida dele para assim, dos grandes momentos para os momentos mais difíceis, né? E na verdade foi um trabalho feito, assim, dedicado, assim, na minha opinião,
ao maior personagem da história do futebol brasileiro. A Carol também já falou, né, que você gosta mais do Garrincha do que do Pelé, né? Do que do Pelé. Não estou diminuindo, claro, o talento. Mas é assim, não vi nenhum dos dois, né? Acompanho só por vídeos e livros, enfim. Mas eu sou uma apaixonada pela história dele, porque eu acho que a história dele retrata muito de nós brasileiros. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho, sabe, de Garrincha ali. Então, eu, infelizmente, só fiquei com a parte da bebida. Eu queria ter habilidade. Eu queria ter a habilidade dele, mas não rolou. E com uma grande mulher, né, ao lado. A Elza. Que é a Elza. Uma referência não só aí pela música, mas por toda a carreira também, pelos desafios que ela passou como mulher, como cantora. Né? Exatamente. E sempre do lado dele. É um ícone, né? A Elza, né? Exato. Assim, de mulher, né? De mulher brasileira, né? Exato. Guerreira. Exato, né? Exatamente. E na situação e na idade que tá, ainda cantando Rock in Rio e tal, é formidável, é formidável. E essa história do Garrincha, assim, o que a gente achou muito interessante é que ela não era uma história só de futebol. Era uma história de amor entre o Garrincha e a Elza. Era uma história de esperança, tem muito de esperança nessa vinda do Garrincha pra cá. A recuperação dele, né? E é uma história de recuperação, porque embora pro Garrincha tenha funcionado ali por alguns meses, foi o ano que a Elza conseguiu se relançar, porque ela vinha sendo açoitada lá no Rio. No Rio, e ela, pela vinda do Garrincha pra São Paulo, que ela se relança musicalmente, e por ser muito talentosa, assim, ela é um fenômeno no que ela faz. Até por tudo que ela passou na infância, na juventude. Sim. Ela se relança e a carreira dela, bom, até hoje acho que a gente não precisa falar de quem é Elza Soares. Né? E aí, para arrematar a história do Garrincha no Corinthians, a gente acabou contando com a produção da Canal Azul, né? Da nossa amicíssima Marcela Coelho, produção dela. Um beijo para ela até, né? Um beijo para você, Marcela. Tá ouvindo? A gente corta um pedaço e manda pra ela. Pode ficar tranquilo. E aí, em parceria, né, com a ESPN, que exibiu, a gente fez o documentário Garrincha no Timão, que foi finalista em 2018 do Cinefute. E foi exibido lá no Pacaembu. Isso, exatamente. Lá no Museu do Futebol. Muito legal. Para os ouvintes mais atentos vão pro jogo, né? Zé fala, mas, pô, estão falando da história do Garrincha no Timão, parece familiar. É que o Ovídio e a Marcela já estiveram aqui no programa, né? Falando da história desse filme. Infelizmente, naquela data, o Rafa não pôde vir. O convite foi pros três, né? Infelizmente, o Rafa estava com compromissos no dia inadiáveis e acabou não conseguindo ver o nosso programa. A Carol ainda nem fazia parte do nosso quadro aqui do programa, mas enfim, a gente já falou dessa história, ele já falou desse filme. Realmente, quem não assistiu, assista, tem disponível até no YouTube também. É um filme, é um documentário fantástico e termina de uma forma muito linda, né? Com Celso Zelt, que é um dos maiores corintianos da história, pesquisador, jornalista e tudo mais, falando que a história entre Garrincha e Corinthians foi uma história de amor, né? Como o Valente acabou de frisar aqui. Então, realmente vale muito a pena ver esse filme aí, essa bela produção aí do vídeo do Rafa e da Marcela Coelho. Lê mais alguns comentários aqui no nosso Facebook. O Rafael Alabi, que participou há 2 semanas aqui do Vamos Pro Jogo, falou: um golaço de vocês, abraços ao vídeo ao Rafael. Então, um abraço do Alabi pra vocês. O Samuel Nascimento, o programa tá tão bom que a gente até esqueceu de falar que o Samuel não tá aqui. A gente até esqueceu de falar que o Samu não está aqui e falar o porquê que ele não está aqui, né? O Samu está numa competição de tênis lá perto de onde ele mora, está defendendo as cores do Vamos Pro Jogo. Espero que ele vença, que ele traga o troféu. Se ele não trouxer, ele está fora do programa. Exatamente. A gente não renova o contrato pro ano que vem. Entendeu? Não, brincadeiras à parte. Então o Samu tá se preparando lá para esse torneio, mas ouviu aqui um trecho do programa e tá mandando um abraço aí pra galera. E aliás, o vídeo, ele tinha falado pra eu mandar um abraço especial pra você. Ele falou que apesar das suas posições políticas, ele gosta muito de você. Ele falou, ele é um cara que tem a posição política que ele tem e eu respeito. Que bom, né? Que bom. Tá bom. Dá um aplauso pro Samu aí. Que seja assim mesmo. Exatamente, né? O importante é dialogar, respeitar claro, as diferenças, é muito legal. E a Márcia Silva, quem é a Márcia Silva? Minha mãe, que finalmente apareceu
apareceu, né? Finalmente, eu tava preocupado já. Eu já tava assim, vamos pagar o resgate dela. Porque sumiu vários sábados aí desaparecida. Mas aí ela comentou e falou: o vô da Carol manda um abraço para todos vocês, está adorando o programa. Então, aplausos para o vô da Carol. Legal. Qual que é o nome do vô? Meu avô chama José. Então, um abraço pra você, viu, senhor José? Ele é corintiano, então como nós estávamos falando de Corinthians, de Garrincha, deve ser por isso que ele estava gostando. Entendi. Então vamos ficar até o fim do programa falando de Corinthians, pode ser? Brincadeira, gente. O Samuel falou, vixe, tô fora do programa. Ele acha que não vai ganhar. Não, Samuel, justamente você falando isso, você que é o cara que fala que tem que acreditar, que tem que ter raça. Cadê o Samuel que eu conheço? Esse não é o Samuel que eu conheço, não. Pois é, tá diferente, né? Não tá acreditando que vai ganhar o torneio, poxa. Não, vai sim. Vai sim, ó. Estamos torcendo por você, Samuel. Torcer por você, ó. Já vou até dar uns aplausos aqui pra você já se sentir, pra você se sentir empolgado aí pra entrar na competição. Aliás, sobre essa sua fala aí, vixe, eu tô fora, eu tenho um recado do Neto pra você. Tô de sacanagem! Você tá de sacanagem, Samuel? Você tá de sacanagem? Pô, Samuel, tem que acreditar. Bom, gente, voltando aí, lembrando que agora são 10 horas e 41 minutos. Faltando aí um pouco menos de 20 minutos para acabar o programa. Eu vi, além dessa história de amor linda que você contou, que tá no livro, né? Independentemente de ser relacionado ao esporte ou não, qual foi a outra história que mais te marcou desses 20 sonhos que você contou aí, né, no livro? Você lembra de alguma especial? Assim, lembrar eu lembro. Mas eu tenho que ver aqui, eu vou no índice aqui pelo personagem. Eu vou aqui é o Sexto Sonho, que é da tia, na página 50 e... Acho que é na próxima. Aí. Aqui. Eu vou ler o começo trecho, do depoimento por favor. dela. Pode Qual ser? o nome da tia? É Simone. Simone, certo. Meu nome é Simone, vou fazer 40 anos, mas a galera me conhece como tia ou titia. Minha trajetória de rua foram 8 anos em situação de rua e hoje eu faço uma espécie de trabalho, onde eu tento prestar um serviço para a população de rua, que está em vulnerabilidade social, e para mim, que já vim dessa vulnerabilidade, é mais fácil acessar essa população. Eu vou para a rua com o objetivo de ver as demandas que essa população tem dentro da saúde e tentar inserir essa população que é tão violentada e vulnerável ao sistema dentro da UBS, de consultas com enfermeiro, exames de rotina e atendimento médico. Ela é agente de saúde. A tia, a Simone, ela é uma mulher impressionante também, porque ela viveu muito tempo na rua, passou por muitas dificuldades. Ela é de Guarulhos. Olha só, já virou pauta pra mim, já. Eu que trabalho no site de Guarulhos. Mas ela trabalha ali no Glicério. Ah, não, tudo bem, mas No é moradora Glicério. de Guarulhos, né? Tem o contato dela ainda? Você tem o contato? Eu vou querer mesmo, eu tô falando sério. Tá bom. Espero que meus concorrentes não estejam escutando o programa. Eu só queria falar um pouco. Ela já teve o sonho de ser jogadora de basquete. Ah, legal. No tempo da Hortência, da Paula. Ela já foi federada, já jogou basquete pra valer mesmo, né? Mas aí a vida muda, né? Aí a vida muda. Eu queria ser jogador de basquete também, mas eu não cresci, aí deu problema. Até o mini basquete. É mesmo? Eu não conhecia isso, não. Ó, eu vou procurar. Olha a minha chance aí, ó. Posso fazer uma pergunta? Claro, Carol, fica à vontade. Comentamos aqui que acho que o vídeo participou aí da construção da ESPN, né, no Brasil. Porém, eu acho que o jornalismo, de uma forma geral, se perdeu de uns tempos pra cá. E a gente comenta muito sobre rodada, muito sobre números e esquece um pouco as histórias. Que é o que, na verdade, pelo menos a mim, foi o que me cativou e me fez me tornar jornalista, né? Sim. Escutar as pessoas. O que você acha que aconteceu com o jornalismo? Por que a gente não tem mais tanto espaço para matérias dessa forma? Isso aí dá a pergunta também pro Rafa. Lógico que o Rafa ainda tá na ESPN, então... Claro. Aí ele e talvez é uma visão até que traga pra gente de por que, né, também mudou. Mas isso acontece de uma forma geral, né? Isso, exatamente, não só na ESPN. É isso, claro. É assim, é que aos poucos, na televisão...
o entretenimento foi ganhando do jornalismo, ganhando espaço do jornalismo. Então é mais fácil você transformar uma mesa redonda num programa de entretenimento, né? Onde tem que ter a polêmica, tem que ter debate acalorado entre um comentarista e outro. E aí as coisas mais, digamos, mais... não é séria, mas as coisas mais importantes, né? Desse mundo do futebol são deixadas de lado para ficar falando eternamente do VAR, né? Eternamente do técnico estrangeiro. Do técnico estrangeiro, exatamente, né? Então isso vai virando uma coisa muito chata. O samba de uma nota só, né? Eu e o Rafa, a gente estava conversando no carro vindo para cá, e a gente estava falando da coisa que falta personagem, falta alguém que escreva sobre personagens, falta alguém que fale de personagens, né? Porque os personagens de hoje em dia não tem mais. São figuras vazias, né? E aí eu posso nominar, é o Neymar, é o Pato, né? Não sei quem. A gente né? estava falando também que assim, o folclore do esporte é uma coisa que também já não existe mais, né? Que eram as boas histórias que a gente cresce ouvindo, né? De como é que foi a disputa de um título e tal. Ficou uma coisa muito assim, pragmática também. Então, né? como isso tá ganhando a coisa da audiência, né? A audiência também não é culpa só da televisão, é culpa também da audiência. Embora essa audiência seja criada, né, por quem inventou programas assim, né? E assim nós vamos. É com tristeza que eu vejo isso assim. O jornalismo perdendo cada vez mais terreno, mas ainda bem que a gente tem aí resistentes ainda que forçam a barra, tem que forçar a barra mesmo, que forçam a barra para ter reportagens de verdade no ar. E eu falo aqui do caso do Rafael, do Marcelo Gomes. Tem também em outras emissoras, também tem gente querendo fazer boas reportagens. Tem lá o Nivaldo Decílio na Band Esporte, né? Que eu participei também com um programa de entrevista chamado Doc.band, uma coisa assim, né? Que tem levado ali, assim, pessoas importantes que têm o que falar, né? Tem o que dizer, né? Mas a balança ainda tá assim, né? O lado mais pesado mesmo é do entretenimento. Se optou por isso, porque isso vem também de fora, né? Infelizmente. E você, Rafa, o que você quer dizer sobre a tua situação no jornalismo? Não só o jornalismo esportivo, né? Aliás, até, aproveitar até a deixa pra falar do episódio lamentável que aconteceu na Jovem Pan essa semana, do Glenn e do Augusto Nunes, né? O Augusto Nunes teve um comportamento completamente fora do normal. Por favor, é o vídeo. Eu acho que mais lamentável dessa indecência que ocorreu ali no estúdio do programa entre esse cara que você citou aí e o Glenn, né? Uhum. Mas o pior mesmo foi esse cara que você citou aí ser eleito naquele prêmio Comunix em 2 categorias, que é um prêmio votado por jornalistas, e jornalistas votando nesse cara que você citou aí. Isso é um horror. Certo. E uma cena feia até de se ver, né? O vídeo é uma coisa constrangedora, assim, de você ver. Muito constrangedora. Eu, pelo menos, não gosto de ver essas coisas, assim, né? Não faz bem pra ninguém. Eu me sinto bem mal, assim. Agora, sobre o jornalismo, eu vou dizer assim, eu cresci vendo muito grandes momentos do esporte na TV Cultura. Até porque a minha família, assim, a gente não tinha TV por assinatura, a gente veio a ter TV por assinatura coisa de, 6 anos, alguma coisa assim. E a referência para mim eram as matérias que eu via nos grandes momentos do esporte, que o nosso Elvídio também construiu muito da identidade daquele programa. Quem assistiu, quem conhece, sabe a qualidade que o programa tinha. Não lembro tanto do Vitória, que acho que até o pai, né, das grandes narrativas na TV de reportagens, né? Vitória. Mas assim, é uma inspiração muito grande.
Eu acho assim, as histórias elas estão aí para serem contadas e essa pessoa que está do meu lado, ele sempre usa uma frase, várias vezes falou para mim que o repórter tem que sujar os sapatos, entendeu? Ele não pode ser repórter dentro de uma sala, dentro de um escritório. O telefone. Nem usando mais o telefone, né? Agora usando o WhatsApp, né? O WhatsApp, é verdade. Assim, as histórias estão aí para serem contadas. Ele acabou de contar uma aqui que eu acho maravilhosa, quer dizer, é a rivalidade de futebol entre times que são amadores e que alguns times são de pessoas em situação de rua, outros são de indígenas, quer dizer, isso é uma história magnífica, assim, para você ser contada. É uma história que dificilmente a gente vai ver alguém contando. Então, acho que as histórias estão aí. Talvez acho que também falta um pouco, e acho que tem que ter essa autocrítica, de quem faz o jornalismo hoje. Para também não se acomodar. Né? Eu acho que, assim, eu sempre bato muito nessa tecla que, às vezes, as pessoas gostam de discutir a rodada numa roda de amigos. E, assim, você acaba reproduzindo o que você está vendo. Então, assim, eu acho que também precisa ter um pouco de força de vontade e até um pouco, assim, de zelo, porque se a gente que trabalha no meio não tem essa energia e essa fome de contar as histórias que existem e que também já foram contadas, mas precisam ser relembradas, a gente não vai só viver um presente vazio, a gente vai começar a ter o passado vazio também, porque as coisas vão ser esquecidas. A gente tem grandes personagens que ainda estão vivos para contarem as suas histórias. E, assim, se eles forem embora e essas histórias não forem contadas, elas também vão ser esquecidas daqui a alguns anos, né? Eu acho que, assim, o jornalismo, ele pode... A gente tem dificuldade de viver uma sociedade plural, né, Elvídio? A gente tem muito essa coisa... Mas o jornalismo, ele pode ser plural, ele podia acomodar um pouco de tudo. E eu acho que seria o ideal que acomodasse um pouco de tudo. Pode ter ali o seu debate sobre a rodada, pode ter ali o seu debate sobre as polêmicas, mas eu acho que precisa ter também as histórias, os personagens, o folclore. Eu gostaria que fosse assim. Me inspiro muito no que o Elvídio, no que o Marcelo Gomes fazem, no que o Roberto Salim fez. Assim, tem grandes jornalistas que eu conheço e que foram meus mestres, assim, né? E eu sempre que tenho uma história para contar, eu recorro ao vídeo e falo, eu tô com essa história, o que você acha? Como é que ela pode ser contada? Enfim. E eu acho que é um pouco disso também. O jornalista acho que tem que ter essa autocrítica também, né? Eu sou um jovem jornalista, mas procuro ter essa visão e tentar pôr no meu dia a dia, né? Inclusive, Vinícius, a gente tá, eu e o Marcelo Gomes, né? Que até... assim, toma a liberdade de me enfiar um pouco na pauta do seu programa. Acho que pode ser um excelente convidado para você trazer aqui. Já está convidado, né? Claro. É um jornalista. Aliás, assim, eu quase o convidei na terça, né? Eu quase convidei na terça, mas... Ele e Vladimir. Exatamente. Que vamos também convidar. Vamos trazer o Vladimir também. Eu e o Marcelo, a gente está fazendo agora uma série de reportagens que vai ao ar na ESPN, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo, a partir do dia 12, sobre o milésimo gol do Pelé. A gente até batizou a série de reportagens de memórias do milésimo, que são histórias que, assim, tem o milésimo como sua matriz, mas na verdade elas estão ali na periferia do milésimo, elas não são recorrentemente contadas. Vou só dar uma palhinha de uma para vocês terem ideia. A gente entrevistou o Walter Dias, também é um personagem excelente para você trazer aqui. O Elvídio conhece, repórter e locutor de rádio. Hoje ele está com 84 anos, trabalha em rádio ainda, mas não fazendo mais locução. Na época ele trabalhava numa rádio pequena chamada Rádio Cacique, em Santos. E ele, o repórter de campo, tem um estalo e falam, acho que o Pelé vai marcar o milésimo no Maracanã, vamos para lá. Pegam um Fusca do repórter, que era o Leonardo Augusto, que infelizmente já faleceu, e fazem um bate-volta de Santos até o Rio pela Via Dutra, chegam no Maracanã por volta das 5 da tarde. Como fazem parte de uma rádio pequena, não tem um estúdio, eles têm que improvisar o equipamento, começa a chover, então eles têm que, se virar lá nos 30. Nós, né? Transmitem o jogo, transmitem o milésimo gol e voltam de Fusca à noite para Santos. Quer dizer, é uma verdadeira empreitada para estar no local onde a história ia ser escrita. Jornalismo. Que é o que o vídeo fala. São histórias como essa que a gente vai estar estamos contando nessa série, né? Pô, muito legal mesmo, Rafa. Bom, estamos entrando na reta final do programa, 10 horas e 54 minutos. Elvídio, agora a pergunta que não quer calar, que todo mundo está ansioso. Como fazemos para comprar o livro? É verdade. 20 sonhos, por favor. A gente tem que entrar no site www, né? .córregos.com.br. Córregos é o nome da editora. Certo. E lá você acessa, vai na capinha do livro lá, clica na capinha do livro,
E aí você pode fazer comprar, né? Paga com cartão e aí a editora manda o livro para você na sua casa. Tem venda física ou não? Só no site? A gente tem na quinta-feira que vem. Dia 14. Dia 14? Isso. A gente, no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, na rua Rego Freitas 530, a gente vai fazer lá um novo lançamento do livro, entendeu? Terceiro já, né? É o terceiro já. A gente fez um lá no Repanchos Bar, lá na Moca de Baixo, que você falou. Sim. Aí fizemos lá no bar, lá no Redentor, lá perto de casa. Na terça-feira. E agora, quinta-feira, vai ser no Sindicato dos Jornalistas. Bom, então fica aí o convite. Convido a todos para ir lá, hein? Exatamente. Então tá o convite aí dia 14 a partir das 6 da tarde. A partir das 18 horas. Então, no Sindicato de Jornalistas, no centro de São Paulo, fica perto do metrô República, dá para ir a pé, na Rego Freitas. Então, quem estiver a fim de ler uma boa história, ou quer dizer, várias boas histórias, né? São 21 histórias, né? Porque são 20 sonhos e a história de amor. E a história de amor, né? Então, são 21 boas histórias aí. Quem tiver a fim também aí de conhecer o vídeo pessoalmente e tal, quem estiver livre na quinta-feira à noite, então dá um pulo lá no Sindicato dos Jornalistas e adquira o seu exemplar. Quanto que custa o livro? R$30. R$30. E pela editora, no site da editora, é 35, porque tem os 5 reais do frete, né, essas coisas. Certo. Bom, gente, 10 horas e 56 minutos. Eu, Vídeo e Rafael, gostaria demais de agradecer a presença de vocês aqui. É uma pena que o programa tenha aí só 1 hora, né? Porque daria pra gente ficar o tempo inteiro aqui conversando. Aliás... Mas se a Larissa quiser, a gente fica no ângulo dela também. Cadê? A Larissa tá aí, o Carlos Silva tá aí. Aliás, o Carlos Silva, que eu sei que é muito fã do trabalho do Vídeo. Somos amigos. Se ele estiver aí, quiser dar um alô aqui ao vivo, enquanto o vídeo está no ar, por favor, já está mais que convidado a entrar no estúdio. Viva Paiaiá! Viva Paiaiá, exatamente. Lá na Bahia, né? Bahia que tem... Aliás, Bahia que gerou uma grande conversa, um grande diálogo entre você e Samuel Nascimento, né? Que você conhecia a cidade do pai dele lá e o Samuel pegou... Isso, é verdade, é isso mesmo. O Samuel falou, nossa, alguém conhece a cidade do meu pai. Que cidade que é mesmo? Agora eu não lembro. Não lembro. E o Samu também agora já deve estar jogando tênis, mas... Deixa ele, estamos torcendo por você, Samu. Exatamente. Se concentra. Rafa, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você volte mais vezes. O vídeo é a segunda vez que está aqui. Espero que você tenha a segunda, a terceira. O vídeo também tenha a terceira, claro. A quarta. Sempre que você convidar. Boa, porque realmente vocês são 2 dos melhores contadores de histórias atualmente no jornalismo brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. Não, eu que agradeço. Imagina ganhar um elogio desse ainda, né? Acho que não tô lá ainda, mas agradeço. Certo, pessoal. Então vamos pro jogo. Até o próximo sábado. E tchau, Carol. Até o próximo sábado não, né? Próximo sábado não. Mas daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias voltamos, né, isso Carol? Aí. Então vamos pro jogo. Fomos! Você ouviu? Bem, né? Ótimo. Vamos pro jogo! O programa que vai te levar além das 4 linhas na Web Rádio Conectada.